Então, bom dia. Estamos dando continuidade ao projeto Café com Vida Diária. Estamos no livro de Romanos e vamos, então, continuar a partir do 7, Romanos 7, que fala da boa notícia para todos os povos. Existe uma boa notícia para você essa manhã. Não é bom, gente, a gente acordar todos os dias com boas notícias? Algumas pessoas perguntam, pastora, qual o segredo, né, de acordar todos os dias sorrindo? Qual é o segredo de não desanimar? Qual é o segredo de estar sempre motivada? Qual é o segredo, né? Quem me conhece, existem pessoas que estão comigo há anos, né? Tem aqui, por exemplo, a Aninha, que me conheceu quando o Pedro ainda era menino, garoto, né? Anos. Existem pessoas que têm aqui relacionamento com a Elaine, me conheceu menina, muitos aqui. Outros estão comigo, ovelhas, desde a fundação praticamente da igreja, há 5 anos. E sabem que eu me mantenho animada, né? Não importa o que aconteça, eu não me desmotivo, né? Eu estou sempre acordando, sorrindo. Isso é uma promessa que fiz ao Espírito Santo, né? Espírito Santo, eu caminho contigo e você me faz sorrir. E tem sido assim até agora. E se alguém me perguntar o que me faz estável, né? É a boa notícia. A boa notícia. Eu acordo todo dia com boa notícia, gente. Como é que a gente fica mal? Fala para mim. Como é que você fica mal se todo dia ao acordar você já tem boas notícias? Não é verdade? Você abriu o olho, boa notícia para você. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu vou procurar o Espírito Santo nunca me dá más notícias, né? Quando eu estou lá desestimulada, eu vou até o Espírito Santo, ele diz: ei, filha, né? Ah, não, você está por fora do que eu vou fazer, você tá muito aquém. Então, quando você está sempre com o Espírito Santo, e quando você vive o evangelho da verdade, quando você não se distancia, como disse Moisés, olha, Josué, nem para a esquerda, nem para a direita, né? A gente não pode, nem para a esquerda, nem para a direita, ó, fica na palavra, né? Olha, fica na palavra, acorda na palavra, passa o dia na palavra e você vai dormir na palavra. Fica na palavra. Quem fica na palavra tem de manhã boas notícias, à tarde tem boas notícias, à noite tem boas notícias, vai dormir com boas notícias, tem como ficar mal? Tem nada, tem nada. Pode vir um tsunami, ele está pleno. Aí você fala, por quê? Porque o Espírito está sempre ali ministrando sobre os seus ouvidos boas notícias. Olha que maravilhoso, né? O caos às vezes está instaurado, está acontecendo 200 coisas na sua frente, aos seus olhos, mas o Espírito Santo, que é seu amigo e melhor amigo, está ali só te contando as melhores notícias. Então você se mantém motivado. Então eu tenho uma coisa boa para te contar. Todo dia ao acordar, se você correr para o Espírito Santo, você vai ter boas notícias. Você nunca ficará mal, porque o Espírito do Senhor sempre te dará boas notícias. Ok? Então vamos lá. Portanto, aceitem uns aos outros. Lembre que nós estamos falando desde o versículo 14, né, sobre aqueles que são mais fracos, suportar os mais fortes. Isso no 13. No 14, aceitem as divergências de opiniões e caminhem como um só corpo em Cristo Jesus, porque o Senhor Jesus vai buscar uma única noiva. A igreja não pode estar partida ou repartida ou competindo entre si, ao contrário, precisamos crescer como um só corpo, né? Precisamos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros de verdade, de coração. E agora ele está falando sobre boas notícias. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel. Olha, Cristo se tornou servo, né? Se você for lá em Filipenses capítulo 2, diz que ele, sendo Deus, se esvaziou e tomou a forma de servo. E depois se humilhou até mais, até morte de cruz, né? Por isso, o Pai o exaltará. E toda língua, todos os povos, todas as nações declararão que Jesus Cristo é o Senhor.
né? Também vimos que, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Cristo se tornou servo dos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas. Então, pessoal, a vinda do Messias, essa promessa, é uma promessa muito antiga. É uma promessa que, na verdade, iniciou lá em Gênesis 3,15, né? Quando o pai ele cobre a nudez de Adão e Eva, e ele diz: olha, da semente da mulher, né? Da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente, né? Aonde a cabeça da serpente foi esmagada, né? Aonde que veio? Quem é a semente da mulher? É Jesus, tá bom? Jesus é a semente da mulher. Então, a Bíblia, ela aponta para o Messias de Gênesis a Apocalipse, porém, no Antigo Testamento inteiro, existem capítulos, existem livros da Bíblia que são praticamente todos messiânicos, como Isaías. Isaías, aliás, ele é chamado do profeta messiânico, né? Como ele falou com riqueza de detalhes, quem o nosso Jesus seria, né? Um homem de dores, um homem rejeitado, o mais rejeitado dos homens. Meu Deus do céu. Quando eu me sinto rejeitada, eu logo dou uma risada, falo: ah, Senhor, isso aqui é nada, né? O Senhor foi o mais rejeitado de todos os homens. Eu vou dar glória, né? Porque o mais rejeitado de todos os homens não tinha formosura alguma, os homens não o levaram em conta, né? Foi desprezado, foi ferido por amor a mim, por amor a você. Não é mesmo? Que coisa linda, ferido por amor a nós. Olha, para que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os não-judeus, quem são os não-judeus? Pessoal, nós, né? Nós somos os não-judeus, aqueles que foram alcançados, né? Louvassem a Deus pela sua bondade. Então, como dizem as Escrituras, por isso eu te louvarei entre os que não são judeus, nós, e cantarei louvores a ti. Eles dizem também, vocês que não são judeus, nós não somos judeus. Eu não sou, né? Não sei se alguém que vai me assistir aí mas eu não sou, e acredito que boa parte aqui não é. Alegrem-se com o povo escolhido de Deus, né? E por que a gente deve se alegrar com o povo escolhido de Deus? Porque nós não éramos povo, mas ele nos tornou povo. Amém? Porque nós fomos enxertados nessa videira, porque nós fomos enxertados, porque nós somos escolhidos em amor pelo nosso Senhor. E dizem ainda, todos que não são judeus, louvem o Senhor, que todos os povos louvem, que todos os povos o louvem. Aqui mesmo no programa, eu sei que tem bastante pessoas de vários povos nos assistindo. E o que o Senhor está dizendo é que todos os povos o louvem, que todos os povos deem honra ao Senhor. Esse é o desejo de Deus, que está lá em Filipenses mesmo 2, capítulo 2 em diante, vai falar, olha, porque toda língua, todo povo, todos confessarão que Jesus é o Senhor. Esse deve ser um interesse maior da Igreja de Jesus, né? Tornar Deus conhecido, para que todos os povos louvem o nome do Senhor. Amém? Louvem o nome do Senhor. E também Isaías diz, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Gente, a nossa esperança precisa estar no Senhor. Quem é o descendente de Davi, né? Quem é esse descendente de Davi, o que era filho de Jessé? Jesus, né? Quando você vê ali os evangelhos, você vai ver nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, muitas vezes, aqueles que pediam milagres, Jesus, filho de Davi,
tenha compaixão, tenha misericórdia de mim. Ele é o descendente de Davi, né? E ele vai dizer assim, olha, virá um descendente do rei Davi. Era uma promessa, e Deus, ele cumpre todas as promessas. Olha, eu quero falar com você no meio desse programa sobre promessas, né? Creia nas promessas do Senhor para a sua vida, creia nas promessas do Senhor sobre tua casa, creia nas promessas do Senhor para seu ministério, creia nas promessas do Senhor para a sua família, creia nas promessas do Senhor, porque Deus, ele não é filho do homem para que minta, não importa o tempo, há uma promessa, ele cumprirá. Só faça como Abraão, né? Abraão, ele não perdeu a fé, ele se manteve firme por anos e anos e anos, quase 100 anos esperando uma promessa, quase 100 anos esperando uma promessa, né? E ele firme no Senhor, sem abandonar a fé, sem olhar para trás, mas crendo que aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Isso é uma boa notícia. Você precisa se encher de boas notícias ao acordar. Abrir o olho, se dê boas notícias, né? Eu tenho dentro do programa Jornada de Cura Interior para Mulheres, né? Existe uma das aulas que nós entregamos a elas, o que chamamos de caderno de combate, né? E nesse caderno de combate são versículos de boas notícias, né? Aí você fala, ai, pastora, tipo a caixinha de promessa. Gente, eu não sou adepta à caixinha de promessa. Eu não acho que você deve ter... Tem gente que só lê caixinha de promessa, né? Acorda todo dia com a caixinha de promessa. Tem que ler a Bíblia, né? Até porque toda promessa é condicionada. Pessoal, toda promessa é condicionada, né? Se você ouvir a minha voz e obedecer, né? Se atentamente me ouvires e obedecer, se você não sentar na roda dos escarnecedores, se sempre tem um se. Porém, existem dias que nós precisamos de um caderno de combate. Existem dias, como se chama o caderno? Caderno de combate. Mas esse é um projeto, Isa, que a gente entrega a elas. Eu montei um caderno de combate dentro da estrutura da Jornada de Cura de Mulheres, para que elas possam ler nos dias maus. E o que tem lá, pastora, nesse caderno de combates, nos dias maus? Eu coloco versículos sempre na primeira pessoa, para que elas se apropriem daquele versículo bíblico, e quando elas estiverem desestimuladas, elas devem ler esses versículos em alta voz para combater o inferno. Então, por exemplo, elas dizem assim, eu sei que pensamentos Deus tem para mim, são pensamentos de paz, não de mal, para me dar o fim que eu espero. Tá aí, ó, monta seu caderno de combate, minha sugestão do dia, né? E aí, quando você está ali desestimulado, eu usei muito o caderno de combate, hoje eu não preciso mais, porque quando eu aciono o modo combate, né? Eu acordo já no modo combate, já aperto aquele texto e eu disparo um monte de coisa. Aquele que me fez promessas, ele é fiel, ele vai cumprir, né? Olha, nem olhos viram, ouvidos não ouviram, jamais entrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para mim, porque eu o espero. Olha que lindo, não é isso? 1.000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Com os meus olhos eu verei a salvação do meu Deus. Então, quando você está ali, por que não? Você deve, sim, trazer à existência as promessas do Senhor, até porque Deus vela pela sua palavra para que se cumpra, né? A palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela cumpre um destino. Ela tem um propósito, ela tem um destino. Ok, gente? E aí ele diz aqui que ele aparecerá para governar. Isso aqui foi um ponto de grande conflito para os judeus. Muitos judeus não aceitaram Jesus como Messias, porque eles acreditavam que na sua primeira vinda ele viria governar. Ele viria, e quando eles liam as promessas antigas dos profetas, como Isaías, né, de que viria um que governaria, eles acreditavam que esse, então, Messias que viria, seria um líder político, que trabalharia, que os livraria por meio do governo. E o governo que naquela altura eles tinham era Roma.
Então, eles achavam, eles já estavam há muito tempo oprimidos por Roma. Roma estava subjugando os judeus. Quando trazer a Nossa Senhora para todos os dias para nos avivar, isso, Thelminha, isso mesmo. Né? Então, quando os judeus eles viram o Messias vindo como um cordeiro, se sujeitando e, na verdade, se entregando ao governo de Roma, eles não aceitaram esse Messias, mas ele governou, né? Esse Messias governou. Ele governou sobre o mar, quando ele dizia cala-te, vento cala-te, sobre a natureza, né? Havia um governo sobre as forças da natureza. Vento fica quieto. E aí alguém pergunta, quem é este que até um vento e um mar lhe obedecem? Né? Que coisa linda. Quem é este? Né? Quando ele dizia aos espíritos malignos, sai dele. Né? Ele governou quando ele curava, levanta, anda. Né? E ele nos deu autoridade. Não toda autoridade, mas autoridade para continuar governando. Você pode, deve governar sobre tudo aquilo que possa impedir o avanço do reino de Deus sobre a terra. Você precisa ser alguém que governa, você precisa ser alguém que se manifesta, você precisa ser alguém que manifesta a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém? Agora, na segunda vinda, ele não vem mais como um cordeiro, ele ressuscita como um leão, né? Então, eles não entenderam os tempos, e tem muita gente que não reconhece os tempos de Deus na sua vida. Você precisa reconhecer qual é o tempo que eu estou vivendo, qual é o momento que eu estou vivendo. O Senhor é a minha esperança, Ele governou e Ele quer que eu governe. Aliás, desde o Éden, o plano original do Pai é que você governe. Aí você fala, como assim, pastor? É simples. Quando ele coloca o Adão no jardim, ele diz, governe sobre os animais. Né? Olha, tome conta, olha, se responsabilize, olha, tenha o controle, olha, não perca o controle. Então, o Senhor quer que você hoje seja esse líder, né? Compartilhe com ele desse governo. Agora, é importante que a gente saiba onde estamos nisso, porque nós governaremos não para ele. Lembra da sinergia? Eu já falei aqui alguns programas sobre sinergia. Não apenas para ele, mas acima de tudo com ele, né? Qual a diferença? Vocês lembram da sinergia, né? Quando eu trabalho para alguém, não necessariamente eu estou olhando para esse alguém. Existem pessoas que trabalham em grandes empresas e trabalham para uma determinada pessoa que às vezes nunca viram. Trabalha numa filial, trabalha em um setor que não se vê, não se fala, não se ouve. Mas Deus, ele não quer que você apenas trabalhe para ele, mas trabalhe com ele, né? Para que você caminhe com ele, para que você entenda qual é o mover que Deus quer que você realize por meio dele. A sua agenda precisa estar alinhada com a agenda de Deus. Amém? A minha agenda precisa conversar com a agenda de Deus. Na verdade, a minha agenda precisa ser a agenda de Deus. Eu preciso ir lá, Senhor, o que está aí na tua agenda? Tá, deixa eu anotar aqui na minha. O que o Senhor quer para mim hoje? Tá, deixa eu fazer. A gente precisa abrir mão das nossas vontades, dos nossos achismos, dos nossos crentismos, da nossa religiosidade. E a gente precisa começar a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, esse governo, ele é um governo com Jesus. Não um governo, não, mas eu estou governando. Governando o quê? Né? E outra coisa, esse governo começa por nós. Tem gente que governa muito o externo, mas não governa o interno. O primeiro governo, a primeira coisa que eu tenho que governar são as minhas emoções. Um líder que não governa as suas emoções, morreu, deu. Né? Vai ser um descompensado, vai ser um desequilibrado, alguém que não é capaz de seguir a linha de chegada, né? Estava falando aqui com
Eu falei, Aninha me conhece há muitos anos. Ela, sim, conhece, está sempre sorrindo, está sempre bem, né? Não está mal. E isso significa o quê? Porque eu estou sempre ali colada com o espírito, né? E às vezes eu lembro, eu me identifico muito com Jesus, né? Quando eu olhava para alguns seus fariseus, raça de víboras, às vezes ele derrubava umas mesas, né? Às vezes ele dava umas locadas lá, mas ele era manso, ele era humilde, né? Ele era alguém amável, ele era líder, ele tinha governo, não é mesmo? Mas ele era forte, firme, e nós precisamos do governo, da liderança de Jesus. Aliás, ele vai dizer: o zelo pela tua casa me consome. Gente, como eu me identifico com o texto quando Jesus diz isso? Porque o zelo pela casa de Deus me consome, não é? Até porque para Deus tudo é tudo, nada é nada. Ou você dá tudo, ou você não dá nada. Eu não posso me dar pela metade. Eu preciso estar inteira naquilo que o céu tem para mim. Então, o que Deus tem para mim? Eu quero viver isso na mais intensidade. Qual é a intensidade máxima disso aí? Deixa eu apertar o modo intenso. Porque se o Senhor me chamou para fazer alguma coisa, eu preciso ser excelente naquilo para qual o Senhor me chamou. Inclusive, esses dias eu estava ministrando, até cheguei a mostrar em um tempo de oferta na minha igreja, sobre as ofertas de Abel e Caim. O que impressionou Deus na oferta de Abel foi a entrega, foi ele estar ali para a oferta, e Caim não. Caim, ele levou a oferta, mas a oferta, ele não estava com oferta, o coração dele não estava na oferta, ele não estava mergulhado no que ele estava fazendo, ele não estava vivendo a intensidade daquilo, né? Foi Abel e Caim para um culto, ambos chegaram ao culto. Isso, ambos chegaram ao culto, ambos sentaram para oferecer o culto, mas um deu tudo. Um estava ali absurdo, um estava ali mergulhado, um estava ali vivendo a intensidade da entrega que ele estava fazendo, e o outro estava lá imparcial, eu estou dando de alguma coisa, não serve? Não, eu preciso estar intenso, eu preciso viver aquilo que Deus tem para mim agora, né? O que tem depois eu não sei, mas agora eu vou viver isso aqui intensamente. Papai, o que tem na sua agenda? Né? Ganhar Itaboraí. Ah, tá aí, ganhar Itaboraí? Tá, vou fazer isso no modo intenso. Entendeu? Vou fazer isso no modo mais louco que tiver, porque o zelo pelas coisas que o Senhor colocou na sua agenda está me consumindo. Eu preciso dar tudo para alguém que me deu tudo. Amém, gente? Alguém que me deu tudo. Então, nós precisamos governar. Primeiro sobre nós mesmos. Governe, lidere a si mesmo, governe sobre suas emoções, governe sobre essa agenda que é de Deus. Perceba se você está tendo acesso a essa agenda. Perceba se de fato você está antenado com essa agenda. Mergulhe na vontade absoluta de Deus. Não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Porque às vezes a nossa vontade não é compatível com a vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus viveu isso. Quando ele entrou no Getsemane e disse: ó Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ixi, eu nem sei contar quantas vezes eu falo isso para Jesus. Ah, Deus, se possível. Ah, se possível. Mas não é possível. Então, seja feita a tua e não a minha vontade. A minha vontade não era essa. A minha vontade não era ficar quieta. A minha vontade não era... A minha vontade era falar. Aí ele fala, cala, fica quieta. Né? A gente tem que dar uma de Abigail. Domingo eu preguei sobre Abigail na igreja. Como eu estou vivendo um tempo de Abigail... Né? Como eu estou vivendo o tempo da Abigail, fica quieta, né? Então a gente está tendo que aprender a deixar que o Espírito nos governe, né? Porque muitas vezes a vontade que a gente tem é falar claro algumas coisas que precisam ser faladas, mas a gente precisa governar as nossas emoções. A gente precisa ter governo
sobre nós. A gente precisa ter governo sobre a nossa casa, a gente precisa ter governo sobre a nossa família, a gente precisa ter governo sobre tudo aquilo que está à nossa volta, mas não é um governo humano, a gente precisa estar sendo governado pelo Espírito Santo. Espírito Santo, toma esse si, me encha de ti, né? Que haja mais de ti e menos de mim. E isso é a nossa esperança. Qual é a sua esperança de todos os dias? A minha esperança é que o rei, ele me fez promessas, e ele nunca falhou uma promessa, ele vela sobre as suas promessas. E todos os dias eu tenho aprendido a governar corpo, alma e espírito. Amém? O que eu tenho que governar? Corpo. O que eu tenho que governar? Alma. O que eu tenho que governar? O meu espírito. Todos os dias. O líder que não lidera apenas, primeiro a si mesmo, ele não é líder. Alguém que não consegue governar primeiro a si mesmo nunca governará nada. Nunca liderará nada. Alguém que não é capaz de gerenciar a si mesmo nunca poderá gerenciar nada. Que o Senhor tenha misericórdia de você e que o Senhor te ajude a governar. Não você sendo o líder de si mesmo, mas acima de tudo, né, lidere a si mesmo. Não significa que você deve fazer isso sem sinergia. Lidere a si mesmo com sinergia. Essa seria a fala. Tá anotando? Não coloque só lidere a si mesmo, não. Se você está anotando, coloque lidere a si mesmo. Eu devo liderar a mim mesmo com sinergia. O que é sinergia? Com Jesus. Não apenas para Jesus, mas com Jesus. Eu preciso viver com Jesus e não apenas para Jesus. Que Deus que nos dá essa esperança encha vocês de alegria e paz. Eu profetizo para vocês nessa manhã alegria e paz. Eu acho lindo isso aqui, ó, encher. Que o Deus que te dá esperança, que esse Deus que te enche de esperança, né, de um futuro certo, cheio de esperança, que esse Deus encha até transbordar vocês de alegria. E se a gente for pensar em alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? E a nossa alegria não é como o mundo a dá. Nós não nos alegramos pelo que vemos. Se a gente for olhar pelo que vê, a gente vai morrer. Né? Nós nos alegramos pelo que vemos, mas nós nos alegramos pelo que cremos. Temos olhos abertos acerca do futuro, temos olhos abertos acerca daquilo que está por vir, temos olhos abertos e cremos. Temos esperança que aquele que prometeu é poderoso e vai cumprir. Que o Senhor te enche de paz. Né? Tem um salmo tão lindo que diz que haja paz em teus muros. Que haja paz em teus muros, que o Senhor te encha de paz, que você não vive em guerra. Existem pessoas que estão em constante guerra. Guerra consigo mesmas, principalmente, e, portanto, guerra com os outros. Porque elas têm guerras internas que não resolvem, acaba colocando todo mundo em guerra com elas. Elas se desestabilizam e desestabilizam todos à sua volta. Que haja paz dentro de você. Que haja paz. Que você esteja certo do que o céu está fazendo em você. Que você esteja certo do chamado. Que você esteja certo de quem te chamou. Que você esteja certo da sua esperança. Que você leia lá o que Deus tem para você nessa agenda bendita e que isso te enche de paz e de alegria. Ah, gente, como nós precisamos disso. É tão bom. O inferno, né? Tem dia que olha para nós e diz assim, agora eu acabei com ela. Agora ela vai desestimular. Agora ela vai desistir. Eu fico imaginando como ele deve ficar com raiva quando ele vê a gente abrindo o olho, dando risada e dizendo, ai, que delícia, obrigado, Senhor, por mais essa entrega de paz e alegria. Ah, que bom, né? Quando a gente acorda, abre o olho, o Espírito Santo já vem, desce, e você sente aquela paz, aquela alegria, aquela certeza. Pastor, eu não estou sentindo paz e alegria.
pois que o Senhor conclua as suas guerras. Porque muitas vezes a gente entra em guerra com Deus. Você sabia que tem gente em guerra com Deus? Tem gente que entra em guerra com o Espírito Santo. Tem gente que entra em guerra com Deus. E aí, tem um texto bíblico que diz assim: por que você está brigando com o oleiro? Por que você está perguntando ao oleiro por que você me amassa assim? Ou seja, não queira ensinar Deus a ser Deus. Deus, eu preciso passar por isso? Precisa. Ah, então amém. Segura na minha mão aqui, vamos embora. Porque se o Senhor está comigo, amém? Se o Senhor está comigo, então eu vou conseguir. Se o Senhor está comigo, eu vou vencer. Se o Senhor está comigo, quem será contra? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por mim, quem poderá ir contra mim? Então você acorda todos os dias cheio de Deus, e isso enche você de paz e alegria. Não é isso? É mais fácil viver assim. Que o Senhor te encha de paz e alegria. E aí você vai falar, por quê? Como que eu posso viver assim? Por meio da fé. A fé. Fé é certeza, como disse, de coisas que não estou vendo, mas eu creio. Por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente. Gente, você não precisa só ter uma esperança, você precisa ter uma esperança aumentada. Ou seja, você precisa crer hoje mais do que creu ontem. Você não sabia nisso? Olha, ontem eu estava crendo, mas hoje eu estou crendo muito mais. Vocês estão entendendo? Vocês têm que ser assim. A gente tem que levantar assim, não importa a circunstância, né? Pastora, você não está vendo? Eu estou vendo que Deus está me mostrando. O que vocês estão me mostrando, estou vendo, não. Eu estou vendo aquilo que o céu, os meus olhos estão fitos ou fixados naquele que me chamou. Quem me chamou é poderoso. Quem um dia me chamou, quem um dia me segurou a mão, aquele que um dia eu decidi andar com e não para apenas, mas com ele, em amor, em alegria, em honra, né? E ele está dizendo: olha, Sara, não apenas tenha fé, não apenas tenha esperança, mas a cada dia aumente a sua esperança. É um gráfico crescente. A gente não pode ter uma esperança diminuindo, né? Eu estou tentando fazer um gráfico aqui, gente. Deu muito certo, não, vocês entenderam, né? Então, a gente não deve ter uma fé, uma esperança diminuída, né? Mas o seu gráfico tem que estar assim, ó. Sabe? Tem que estar crescendo. Você precisa ter uma fé e uma esperança aumentada. Você precisa dizer: Senhor, aumenta a minha fé, a minha alegria, a minha esperança. Senhor, eu quero crer hoje mais do que eu criei ontem. Senhor, eu quero acreditar hoje mais do que eu acreditei ontem. Amém? Como Caleb, 40 anos se passaram, Deus, do dia que o Senhor me fez a promessa. E eu estou hoje crendo muito mais. Eu estou forte. Eu estou tão forte como no dia que o Senhor me chamou. Gente, não decline sua fé. Não decline sua esperança. Não decline sua alegria. Mas seja firme, seja constante. A Bíblia diz que a gente precisa ser firme, constante e abundante. Olha isso. Firme, constante, abundante. Abunde em fé. Abunde. Não apenas abunde, mas superabunde. Superabunde em fé. Superabunde em alegria. Superabunde em paz. Que quando você encostar em alguém, você possa trazer paz para essa pessoa, né? E não guerras, né? Domingo eu preguei sobre Abigail, Davi, aquele episódio ali de 1 Samuel 25, e eu falei sobre o poder que Nabal teve de desequilibrar Davi. Davi, ele tinha umas descompensações emocionais mesmo, né? Davi era um cara que vencia bem o externo, matava leão, urso, gigante, mas muitas vezes, quando ele precisou governar a si mesmo, ele não conseguia. E existem pessoas que entram numas guerras
E a gente encosta nelas e entra em guerra com elas, juntinho. Então, olha, não permita que alguém que vive em guerra te desequilibre. Deixa ele com as guerras dela. Quem quer viver em guerra, que viva, né? Eu não quero, eu quero viver em paz e com alegria. Eu quero estar cheia de paz e alegria, porque quem vive com Jesus não precisa estar em guerras. A gente pode viver em guerras, mas essas guerras já têm um fim. A gente já sabe destino. Eu já sei quem vai ganhar, gente. Sim ou não? Eu já conheço o fim, porque em Cristo somos mais que vencedores. Eu não vou vencer, eu vou mais que vencer. Eu não vou só ganhar, eu vou mais que ganhar. O Senhor me dá a vitória, o Senhor é comigo, Ele é o meu Deus. Para quê? Então não permita que alguém que está lá desequilibrando, surtando, guerreando, guerreie você, tire você do foco. Né? Às vezes eu estou perto de algumas pessoas numa guerra, numa batalha interna. Eu vejo que é com elas, mas eu não posso, meu filho. E aí? Não, ok, você quer viver nas suas guerras? Viva agora. Eu não, eu tenho um foco, eu tenho um destino, eu sei para onde eu estou indo, eu sei, eu quero estar cheia de alegria, eu quero estar cheia de paz, eu quero estar com uma fé aumentada. Eu quero crer hoje mais do que eu criei ontem. Eu quero ter mais alegria hoje do que eu tive ontem. Eu quero ter mais paz do que eu tive ontem. Eu quero ter mais certeza do que eu tive ontem. Eu quero andar mais hoje firme do que eu estava ontem. Eu quero crer mais hoje do que eu estava crendo ontem. Amém, gente? Governe-se. Governe-se. Tenha paz. Tenha alegria. E não permita que alguém que está em guerra roube sua paz e sua alegria. Deixe a pessoa viver as guerras dela lá, ué, quer viver em guerra. Quem está em Jesus, ele vence as suas guerras com Jesus, né? Quando você vai ver ali, nós passamos por Romanos, ali 7, 6, quando a gente vê o apóstolo Paulo falando de guerras internas. E aí, se você para ali, você acha que ele, mas o apóstolo Paulo viveu com muitas guerras, só que não. Porque depois, quando ele termina, ele diz, e agora? Quem nos livrará dessas guerras internas? E ele diz, louvado seja Deus, glórias a Deus, porque Ele nos livra. Ele nos livra, Deus nos chamou para a liberdade. Deus nos chamou para você viver em paz. Ele é o príncipe da paz. Como é que alguém que caminha com o príncipe da paz acorda em guerra, passa o dia em guerra, vai dormir em guerra, põe todo mundo em guerra? É especialista em provocar guerras internas, e aí, por sua vez, a gente dá o que tem. Se eu estou em guerra, eu vou colocar tudo em guerra, eu vou provocar guerra, eu vou anunciar guerra, né? Meu Deus, em nome de Jesus. Que a sua esperança hoje seja maior do que era ontem. Que a sua alegria seja maior do que foi ontem. Que a sua paz. Alguém está olhando para você e dizendo, hoje eu estou em paz. E a minha paz hoje é maior, muito maior do que a paz de ontem. Aí você vai dizer, por quê? Porque eu passei, foi noite de joelho, e é tão bom dormir de joelhos e acordar de joelhos, né? Ontem eu fui dormir de joelhos e hoje, quando abri o olho, eu estava de joelhos. Corri para cá, quase perdi a hora, de tanto que estava com meu amado. E isso me dá paz. O príncipe da paz está com você. Amém, gente? O príncipe da paz. E quem vive com o príncipe da paz não pode viver em guerras. Que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso é o maior milagre de todos os milagres. O maior milagre que vivemos é que a nossa alegria, a nossa paz, a nossa esperança aumenta todos os dias. Não importam as batalhas, não importam as intempéries, não importa o que estou vivendo.
porque eu não estou nisso. Como disse Abacuque, o Senhor me coloca acima disso. Eu estou acima disso. Ele me coloca em lugares altos. O Senhor Deus é a minha força. E Ele me coloca acima das guerras, acima das lutas, acima dos conflitos, acima de tudo. Ele me coloca acima. Ele é a minha força e Ele me faz viver em lugares altos. E quando estamos nesses lugares altos, a abundância de paz, a abundância de alegria, a abundância de esperança, por meio da fé e o poder do Espírito Santo. Vamos orar? Pai, hoje nós estamos cheios de paz, cheios de alegria, cheios de esperança, cheios de fé. Esse milagre diário. Ai, Senhor, é tão bom. Quando nós conseguimos governar a nós mesmos. Quando as nossas guerras são resolvidas no joelho. Quando as nossas guerras se vão e temos paz, uma paz que excede a todo entendimento e que guarda o nosso coração e pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz que guarda nossa mente em Jesus, que guarda o nosso coração em Jesus. Senhor, nós queremos viver esta palavra. Nós queremos uma alegria aumentada, uma fé aumentada, uma esperança aumentada. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa esperança e nos enche até transbordar de alegria e paz. Nos ajuda a não permitir que pessoas em guerra nos coloquem em guerra, mas nos ajuda a sermos pacificadores de nós mesmos e de quem está em guerra. Nos ajuda a não desequilibrar com pessoas que estão à nossa volta, muitas vezes desequilibrando. Não permita, Jesus, mas que possamos ser estáveis na nossa caminhada, que possamos ser, Senhor, ó Deus, pessoas que estão ouvindo o seu coração. Ah, Jesus, como é bom ter a certeza, a convicção que estamos com o Espírito Santo, e não apenas para viver, vivendo apenas para Ele, mas com Ele. Alinha esse dia, nesse dia, a nossa agenda, a tua agenda, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Que a alegria do Senhor, que a força do Senhor, que a paz do Senhor, que a fé do Senhor aumente sobre você nesse dia. E que você tenha um dia de paz, que você tenha um dia de alegria, que você tenha um dia cheio de esperança, uma esperança aumentada. Um beijo, amo vocês. Até amanhã. Amanhã nós vamos reiniciar A Fraqueza de Paulo. Amanhã a gente vai ver Romanos capítulo 15, versículo 14 em diante, tá bom? Então hoje nós somos até o 13, ok? Hoje nós somos até o 13, amanhã a gente recomeça no 14. Beijos, amo vocês.